Importante vocês entenderem, até para vocês saberem qual profissional vocês procuram quando se trata de alergia alimentar ou quando se trata de qualquer outro problema de saúde ou alteração. Boa noite, pessoal. Eu sou Isabela Jardim, nutricionista especialista em alergias alimentares e sou idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que tem o objetivo de ensinar mamães a acabarem com os sintomas da alergia dos seus filhos em até 60 dias. E hoje eu trouxe para vocês um assunto bem polêmico que aconteceu muito recente, acredito que nessa semana mesmo, nessa última semana, no BBB 22, o Big Brother Brasil deste ano, né? Não sei se todos vocês aqui assistem, provavelmente não. Vou deixar um pedacinho da cena para vocês entenderem o que aconteceu. Eu estudo tudo do seu corpo, tudo. Mas se tu estudasse tudo do meu corpo, tu poderia prescrever dieta como uma nutricionista, e tu não E eu posso? Não se eu quiser prescrever, eu posso? Não, nutricionista cuida de dieta, médico cuida de... Nutrólogo cuida do quê? Nutrólogo não cuida de dieta. Pode passar dieta? Não é o indicado pelo Conselho de Saúde. E aí, isso tudo gerou um debate que, principalmente nós nutricionistas, claro, né, pisaram no nosso calo. E aí, o pessoal começou a divulgar bastante esse debate. E eu quis trazer para vocês uma informação muito importante sobre isso, porque tem tudo a ver com o tratamento da alergia alimentar. Porque isso tem muito a ver com alergia alimentar e isso explica também porque existem tantos erros diagnóstico e principalmente de tratamento quando se fala de alergia alimentar. Bom, então elas tiveram aí essa discussão e isso trouxe à tona os profissionais, né, de ambas as áreas, principalmente nutricionistas, a procurarem os seus conselhos, né, a procurarem saber mais sobre as leis que regulamentam as nossas profissões, para entender melhor quem ali estava com a razão entre elas. E aí, claro, né, que eu, como profissional da nutrição que sou, como nutricionista que sou, fui também pesquisar para trazer isso para vocês, embora eu já soubesse, mas eu quis trazer para vocês embasada em leis, né, leis federais e resoluções e tudo mais, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que é importante vocês entenderem, até para vocês saberem qual profissional vocês procuram quando se trata de alergia alimentar ou quando se trata de qualquer outro problema de saúde ou alteração que você precise, principalmente da dieta, da orientação dietética para resolver, tá bom? Então, essa discussão sobre o médico poder ou não prescrever dieta, ela já é antiga e veio à tona aí no BBB, né? Nessa discussão aí entre as participantes Laís e Bárbara. E em 2015 aconteceu que é o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, tá? Eles publicaram uma nota afirmando que médicos, né? Médicos das diferentes áreas podem prescrever dieta. E o conselho daquela região, porque a gente tem esses conselhos, né? Vocês já devem ter ouvido falar. O médico tem o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. E por que a gente chama de regional? Porque como o Brasil é muito grande, a gente tem esses conselhos, né? Que fazem a fiscalização das profissões divididos por região. E a mesma coisa acontece com o de nutricionista. O nosso é o CRN, é parecido com o de médico, né? Só que ao invés de CRM, é CRN. Então, a gente tem CRN 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da região. Eu, por exemplo, como sou da cidade de Bauru, interior de São Paulo, o CRN ao qual eu pertenço é o CRN 3, que é da região de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Então, a gente tem esse CRN como o responsável por fiscalizar esta região. Bom, então o CRM, ou melhor, o CREMEP, que é o Conselho Regional de Medicina, não de Nutrição, o CREMEP 5, que é da região ali, então, de Pernambuco, né? Publicou essa nota falando que o médico poderia sim prescrever dieta. E aí veio o Conselho Regional de Nutrição, também 5, dessa mesma região, Bahia, Sergipe, Pernambuco, contrapondo isso, dizendo que existe uma lei federal que define que é somente a nutricionista
né? É uma atividade privada ao nutricionista a prescrição de dieta. Ou seja, nessa discussão aí, a Bárbara estava correta quando ela disse para a Laís, que é estudante de medicina, que ela não pode prescrever dieta. Então, médico não pode prescrever dieta. Isso é uma atividade privativa ao nutricionista. Então, só quem é nutricionista que pode prescrever dieta, né? E isso foi naquela época. Isso daqui aconteceu, gente, esse debate aí entre esse Conselho de Medicina de Pernambuco e o Conselho Regional de Nutrição aconteceu em 2017, não foi agora. E aí agora, então, por conta dessa discussão no BBB, essa discussão veio à tona de novo, tá? Então, por isso que eu quis trazer para vocês esse assunto. Então, a lei que regulamenta a profissão de nutricionista é a Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991. É uma lei, assim, até que tá antiguinha, né? Mas é uma lei federal. E as leis federais, elas se sobrepõem a qualquer resolução de qualquer conselho, e isso vale para qualquer profissão, tá? Não são só relacionados aos profissionais da saúde, não. Qualquer profissão que tem um órgão que regulamenta, ele tem que, acima de tudo, respeitar as leis federais, tá? As leis federais, elas estão acima de qualquer resolução. Resolução ou nota que algum conselho publique. Então, o Conselho de Medicina errou feio, né? Este Conselho de Medicina de Pernambuco, lá em 2017, errou feio quando fez essa publicação dizendo que o médico pode sim, quando na verdade ele não pode, porque a lei federal que regulamenta a profissão de nutricionistas diz que isso é uma atividade privativa ao nutricionista. Inclusive, essa lei diz o seguinte, no artigo 3º, dispõe sobre as atividades privativas do nutricionista no item 8, caso alguém tenha interesse em lá procurar para ver se bate aí, né, o que eu tô falando para vocês. Então, no artigo 3º da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991, no artigo 3º, item 8º, ele diz que é privativo ao nutricionista assistência dietoterápica, hospitalar, ambulatorial e em consultório, ou seja no hospital, seja num ambulatório, num posto de atendimento ou até mesmo num consultório, é só um nutricionista que pode fazer prescrição dietética. Então, o nutricionista vai prescrever, planejar, analisar, supervisionar e avaliar as dietas sobre todos os aspectos. Então, mais uma vez, atividade privativa ao nutricionista. E nesta mesma lei, no artigo 4º, parágrafo único, diz que é obrigatória a participação de nutricionistas em equipe multidisciplinar criadas por entidades públicas ou particulares. O que significa isso? Significa, para quem não sabe o que é uma equipe multidisciplinar, são as equipes que normalmente atendem principalmente em hospital, tá? Mas não precisa ser necessariamente num hospital, pode ser numa clínica de reabilitação, pode ser num espaço de tratamentos estéticos, onde tem lá uma esteticista, um profissional personal para fazer a pessoa trabalhar a parte física, né, o condicionamento físico, e uma nutricionista, por exemplo, a gente já considera uma equipe multidisciplinar. Então, como o nome diz, é uma equipe que integra vários profissionais de várias disciplinas. E então é obrigatório que tenha uma nutricionista. Então, num hospital, por exemplo, é obrigatório que você tenha enfermeiros, que você tenha médicos, que você tenha um anestesiologista, que você tenha assim, esses diversos profissionais, né, psicólogos e etc., integrando aquela equipe. A mesma coisa acontece com o nutricionista. É obrigatório ter uma nutricionista. E por que é obrigatório ter uma nutricionista se o médico pudesse prescrever dieta? É porque ele não pode. Quem prescreve dieta é nutricionista, tá? E aí, gente, tem também uma lei que é a que regulamenta as atividades que são previstas, né, ou melhor, que são privativas do médico. Eles também têm isso, né? Então, a lei que prevê isso, ou melhor, que regulamenta, a lei federal que regulamenta a profissão do médico, é a Lei 12.842 de 2013, do dia 10 de julho de 2013. Essa é mais recente, e se vocês tiverem aí a curiosidade de ir lá ver essa lei, vocês vão ver que ela fala
várias coisas que só o médico pode fazer. Então, é só o médico, por exemplo, que pode fazer cirurgia, né? Determinadas cirurgias, determinados exames, aqueles exames invasivos como endoscopia, colonoscopia e etc. Só médico que pode. É só o médico que pode dar diagnóstico de doença. É só o médico que pode fazer um laudo de doença realmente, só o médico que pode dizer, ó, tem essa doença tal. É só o médico que pode prescrever medicamento. Nutricionista não pode prescrever medicamento. O que eu posso prescrever é suplemento, né? Suplemento é diferente, não é medicamento. Mas remédio é só o médico que pode. Então, eu acho que é muito importante vocês entenderem isso e saberem que cada um tem o seu lugar por conta das confusões que são feitas, né? E isso vai ajudar vocês, né, principalmente você, mamãe, que tem uma criança aí com alergia alimentar, a fazer a escolha certa na hora de procurar um profissional, né? Por quê? E porque muitas vezes acontece, é tão comum assim vocês, mamães, levarem o filho de vocês no pediatra, no gastro, no alergo e não ter o tratamento devidamente orientado, né? O tratamento detalhado de alergia alimentar, porque eles não são nutricionistas. E a base do tratamento da alergia alimentar é dieta. Já falei isso para vocês várias vezes. Não existe remédio para tratar alergia alimentar. É dieta de exclusão. Só que quando a gente fala dieta de exclusão, não é só excluir como muitos deles orientam vocês. Tira aí o leite, os derivados e tchau. É muito mais complexo, é muito mais detalhado, né? Existem muitas crianças aí, por conta de erro diagnóstico, que correm sério risco de desnutrição, mamães que abandonam a amamentação também por conta desse mesmo erro de orientação, né? Profissionais da saúde falando para a mãe parar de amamentar porque a criança está com alergia do leite dela, né? Ao invés dele orientar essa mãe a procurar um nutricionista para que ele prescreva uma dieta adequada. Então, tudo isso acontece muito, eu vejo muito, é uma realidade, infelizmente, né, nesse meio aí de mamães que têm os filhos com alergia alimentar, e é por isso que eu quis trazer essa conversa aí para vocês, né, para vocês saberem que sim, é privativo do nutricionista. Então, se o seu filho tem alergia alimentar, tem que ser nutricionista fazer o tratamento e não o médico. É claro que o médico é que vai fazer o diagnóstico e o médico vai te orientar em relação a medicamentos que vão ser utilizados para amenizar os sintomas enquanto o tratamento dietético ainda não faz efeito. Porque a base do tratamento de alergia alimentar é dieta, não existe outra, tá? E eu não estou falando das outras alergias, o pessoal às vezes confunde, né? Já aconteceu de paciente me procurar porque tá com asma, com rinite alérgica atacada, eu tô falando de alergia alimentar, tá? Alergia alimentar tem que ser tratada com dieta e dieta é só o nutricionista que pode prescrever. Tá bom? Então eu quero até aproveitar e falar para vocês, também um pouquinho sobre diagnósticos de alergia alimentar, qual o melhor exame para detectar alergia alimentar, porque a gente ouve bastante essa dúvida, chega a ser um erro também até na hora de fazer o diagnóstico, né? Já comentei com vocês também algumas vezes que o diagnóstico o diagnóstico de alergia alimentar, ele deve ser feito levando-se em conta 3 itens importantes. Os itens de avaliação clínica, o exame laboratorial pode ser usado também e o TPO, que é o teste de provocação oral. Por quê? Porque nem toda alergia vai aparecer no exame. Então, o exame sozinho, ele dificilmente vai fechar um diagnóstico de alergia. Aliás, ele não fecha. Pode ser que, dependendo do resultado desse exame, dependendo da análise da história clínica do paciente, então aí nós já temos 2 itens, né? História clínica e exames, a gente pode, a partir daí, imaginar que não seja necessário fazer o TPO, né? Então, a gente vai ter aí um resultado que direciona a já fechar um diagnóstico sem precisar fazer um TPO. Isso vai depender dos sintomas também que a criança apresenta, tá? Então, dependendo do sintoma, dessa história clínica, do resultado que veio no exame laboratorial, eu posso não exigir o TPO para fechar o diagnóstico.
Mas e se o exame não der resultado nenhum? Isso só vai servir para eu saber o tipo de alergia que essa criança tem, se ela é mediada ou não mediada, mas não serve para eu fechar o diagnóstico. E eu já vi muito erro de diagnóstico, tanto superestimando a alergia quanto subestimando a alergia. Então já aconteceram as duas situações. Mamães que me procuram dizendo assim que, doutora, nós fizemos o exame de sangue, imaginando que meu filho era APLV, que ele ia dar lá que ele tinha alergia à proteína do leite. O exame deu negativo, o médico falou que então não era, que era emocional, né? Por exemplo. E pode não ser emocional. Pode ser que a criança tenha uma alergia que não é mediada, e se ela não é mediada, ela não aparece no exame de sangue. Se não aparece no exame de sangue, eu não posso falar simplesmente porque não apareceu no exame de sangue que a criança não tem alergia, né? Fica parecendo que a mamãe tá doida, né? Fica parecendo que o médico tá falando assim, mamãe, você tá doida, não deu nada aqui no exame, isso daí deve ser emocional, essa alergia que a sua criança tá. Né? Então aí a gente parte para um TPO, que é o teste de provocação oral, para comprovar se a criança tem ou não alergia alimentar através desse teste. Porque, gente, é claro que a gente tem, né? A gente tem essa ideia, assim como a gente tem a ideia de que remédio é a melhor opção para resolver todos os problemas inerentes à saúde, a gente também tem a ideia de que ter um laudo, um papel que mostra pra gente que tem uma alergia é muito mais importante do que fazer um teste prático, né? Como o TPO. O TPO, para quem não sabe, é aquele teste onde a gente oferece o alimento que a gente está desconfiando que causa alergia, o alimento ou os alimentos, dependendo da situação. Existem regras, tá? Não é para ninguém fazer isso em casa, só tô explicando assim bem resumidamente como é que funciona, porque existem regras de quantidade, da forma que você vai apresentar esse alimento, se é cru, se é cozido, se é assado. Dependendo do tipo de alergia, a criança tem que fazer num hospital, sob observação de um médico ou um profissional, caso a criança tenha uma crise de anafilaxia. Então, não é assim tão simples, tá? Inclusive, é um teste que é bastante demorado, por isso ele, infelizmente, ainda é muito pouco colocado em prática. Eu acho que ele deveria ser mais praticado, né? Mais popularizado, porque ele é o padrão ouro que a gente tem para definir uma alergia alimentar. Mas então o teste de provocação oral na prática é isso, né? Eu oferecer para a criança, por exemplo, estou desconfiando que a criança é APLV, oferecer para essa criança um pedaço de bolo que tenha leite, ou oferecer uma quantidade de queijo, né? Algum alimento que contém aquele alimento que eu estou desconfiando que está causando alergia e ver a reação na prática, né? Eu vou ver o que está acontecendo com essa criança. E aí, se ela reagir, né? A gente sabe, é a prova de que de fato ela tem alergia alimentar. A gente primeiro exclui o alimento e depois recoloca o alimento para comprovar se é alergia mesmo. Então, na verdade, a gente primeiro vai excluir para ver se a criança melhora dos sintomas e depois volta a oferecer para ver se ela volta a ter sintoma, para comprovar que é aquilo mesmo. E aí, gente, contra uma situação prática, né? Quer dizer, eu ofereci o alimento, eu vi que teve reação, não tem exame que possa dizer que não é. Porque eu tô vendo que é isso, né? E por isso ele é o padrão ouro, a gente fala que é o padrão ouro de exame. Então, quando a gente pergunta, qual que é o melhor exame? Na verdade, não existe um melhor, porque vai depender, como eu disse, da história clínica da criança, do resultado que deu no exame laboratorial, mas, de um modo geral, para a maioria das alergias, especialmente as não mediadas, aquelas que não vão aparecer em exame de sangue, o TPO é o padrão ouro, então a gente pode dizer que ele é o melhor exame para detectar se tem alergia alimentar, o teste de provocação oral, tá? O teste de provocação oral ele vai servir também para medir a tolerância, para saber se a criança já pode ter alta. Então o TPO ele serve também para a gente ir acompanhando se a criança, depois de fazer um período de tratamento, ela pode voltar a ingerir esse alimento, né? E aí, a gente sabe também, já falei isso para vocês em outras lives, que existem vários graus de sensibilidade. Então, tem criança que vai aceitar o alimento se for cozido, tem criança que não vai aceitar mesmo cozido, tem criança que só reage no contato direto, tem criança que já, no mínimo de traço, já reage, e isso o TPO também consegue medir, né? Coisas que muitas vezes a gente não consegue medir no exame laboratorial. Tá? Então, o TPO é o melhor exame. E eu vou até falar para vocês um pouquinho mais
sobre o TPO para vocês entenderem um pouquinho melhor, porque isso é uma dúvida assim bastante recorrente, né? E eu disse para vocês que o TPO ele serve também para evitar superestimar o resultado do exame laboratorial, né? Porque eu falei de situações em que subestimam, ou seja, que não aparecem, né, no exame, aí o médico fala, não apareceu no exame, não é nada, quando na verdade a gente precisa fazer a comprovação de outra forma, através do TPO, e às vezes acontece uma superestimação da alergia alimentar. Quando? Quando acontece, por exemplo, do médico pedir o exame de vários alérgenos, né, os mais comuns ou aqueles que ele está desconfiando que estejam provocando alergia alimentar, e aí aparece resultado de todos eles, ou seja, aparece que a criança tem IgE para todos esses alérgenos, e o médico simplesmente fala para a mãe, tira tudo isso da alimentação da criança. E a mãe fica perdida, porque quando ela estava achando que era para tirar só leite e derivados, ela já achou que ia ser um absurdo, já ia ser difícil na prática, porque de fato não é fácil realmente a gente ter restrições alimentares, aí o médico pega e fala para tirar tudo aquilo que apareceu no exame. Então, o exame sozinho, ele às vezes superestima também o resultado de alergia alimentar, né? Um diagnóstico. Então, como que a gente comprova se tudo aquilo que apareceu no exame, a criança tem reação? Também através do TPO, tá? Então, a gente sempre vai usar o TPO para fazer o diagnóstico na maioria das alergias alimentares, tá? Principalmente aquelas alergias que não são IgE mediadas, porque elas não vão aparecer em exame nenhum, né? Então as mamães às vezes me perguntam, qual exame que é melhor, o de sangue ou de urina? Se seu filho não for IgE mediado, de urina não, desculpa, o de pele, né? O de exame ou o de pele, o teste cutâneo. Se seu filho não for IgE mediado, nenhum dos dois vai dar o resultado que você precisa. E aí a gente também tem as alergias que a gente chama de alergia mista, né? Sendo que as duas principais em crianças e bebês são a FPAS, que é a enterocolite causada por proteína alimentar, e também a dermatite atópica, né? Que a gente chama de DA. Esses dois são mais comuns em crianças, são alergias mistas, né? E as alergias mistas são ainda um pouco mais complicadas, tanto de diagnosticar quanto tratar, quando comparadas com alergia alimentar, que é ou mediada ou não mediada, porque a mista, ela apresenta resposta imunológica dos dois tipos, na mesma criaturinha, na mesma criança, na mesma pessoa. Então, às vezes dá uns resultados ali no exame, a hora que eu vou fazer o TPO dá outra coisa, e aí a gente precisa então investigar bem, juntar todos esses resultados para chegar num diagnóstico mais plausível, né? Que seja ideal para tratar realmente a criança. Então, por isso então que a gente tem o TPO, né? Então a gente ainda fala que hoje em dia pode ser que futuramente existam outros exames, existam outras formas mais rápidas, mais simples de diagnosticar alergia alimentar? Pode ser, mas ainda hoje, né, nos dias atuais, o TPO ainda é o melhor exame, tá? Ele ainda é o padrão ouro, né? Então, normalmente, quando a gente pega a história clínica do paciente e pede um exame laboratorial para verificar a presença de IgE e ele já dá positivo, e eu tenho como história clínica, por exemplo, a presença de sintomas na pele, que são mais comuns em alergias mediadas, aí eu posso já diagnosticar e dispensar o TPO, né? A não ser que seja um exame com IgE muito amplo, ou seja, com muitos alimentos que a criança está reagindo, e eu quero ter certeza se ela reage a tudo aquilo mesmo, para não correr o risco de subnutrir a criança. Então aí sim eu posso fazer o TPO, senão o TPO pode ser dispensado neste caso. Mas quando eu tenho uma história clínica que me leva a crer que de fato a criança tem uma alergia alimentar e ela fez o exame laboratorial e ele não deu o IgE positivo, ele deu um IgE negativo, e aí eu preciso fazer o TPO, porque eu preciso comprovar se aquela criança tem uma alergia não mediada, né? E aí a gente tem, por exemplo,
sintomas muito característicos que são mais comuns nas alergias não mediadas, aqueles sintomas de APLV, como por exemplo sangue nas fezes, muco nas fezes, cólica acima do que seria o esperado, né, se for o caso de bebezinho. Então, normalmente, quando tem os sintomas gastrointestinais acompanhados de muco nas fezes ou infecções repetidas nas áreas respiratórias, eles são mais indicativos de não mediado. Não é regra, porque a alergia ela é uma caixinha de surpresas, mas normalmente acontece isso. Nos pacientes que são IgE mediado, tem a presença de alergia na pele. Tá? Então, é a criança que tem alergia alimentar, mas tem como sintoma alergias na pele, causadas pela alergia alimentar. E a criança que apresenta esses outros sintomas, normalmente é indício de que não é mediada. Mas também não é regra, pode acontecer o contrário, ou pode ser mediado e não aparecer nada na pele, enfim. Mas aí quando eu tenho uma história clínica que demonstra para mim, que né, já me dá aí um direcionamento de que é uma alergia não mediada, e eu ainda faço um exame para detectar IgE e ele também dá negativo, sendo que para mim está muito claro que essa criança apresenta sim sintomas de que ela tem alergia alimentar, aí a gente tem que fazer o TPO como regra, tá bom? E aí, no caso do TPO, como eu disse para vocês, ele também serve para a gente diagnosticar o desenvolvimento de tolerância, né? O ideal, quando a gente já tem o diagnóstico de alergia alimentar fechado, né? Já sei que a criança tem o diagnóstico, já começamos o tratamento, a criança já deixou de ter sintomas, né? Já fez todo o tratamento dietético com todos os seus detalhes, em todos os cuidados que você precisa ter para um bom tratamento dietético. A gente conseguiu então fazer com que essa criança estabilize sintomas, recupere flora intestinal, que cicatrize, né, vamos dizer assim, a inflamação intestinal. Enfim, a criança tá super bem, não tem mais sintomas. Aí a gente indica que a cada 6 meses a gente faça o TPO para verificar o desenvolvimento de tolerância, porque isso vai acontecer na maioria dos bebês e crianças, principalmente quando é APLV ou alergia a ovo. Quando faz o tratamento direitinho, né? Quando a gente consegue acabar com os sintomas, o organismo da criança se recupera, o sistema imunológico amadurece e a criança tem grandes chances de alcançar a cura através do desenvolvimento de tolerância. E aí, como que a gente vai saber? Né? Será que a criança desenvolveu tolerância? Vou arriscar? Né? Às vezes eu vejo em alguns grupos de mamães que eu faço parte, a mamãe publica lá, olha, meu filho não tem mais sintoma, tá super bem, tá comendo praticamente de tudo, só não tá tomando leite porque ele tem alergia do leite. Eu tô querendo arriscar, o que vocês acham? Não é assim que funciona, né? Não é simplesmente vou arriscar, e já vai sair dando leite para a criança. A gente tem que fazer um TPO, né, o teste de provocação oral, para verificar se essa criança já desenvolveu tolerância. E como eu disse para vocês, existe um padrão, existem regras, né, etapas que a gente tem que cumprir para fazer um bom TPO, para fazer um bom teste de provocação oral. Então, a gente tem quantidades da proteína que a gente pode oferecer, a gente tem a forma como o alimento vai oferecer e a gente tem também diferentes tipos de TPO, né? A gente tem, por exemplo, o teste de provocação oral direto, que é aquele em que a mãe ou a própria criança, né, se for maiorzinha, todo mundo sabe que aquele alimento que está sendo oferecido tem o alérgeno, né? Esse alimento aqui eu vou oferecer, por exemplo, esse pedaço de bolo, esse bolo tem leite, por exemplo, né? Nesse tipo de teste, a mãe pode, inclusive, trazer o alimento de casa. Ela mesma pode fazer, sob a orientação do profissional que vai aplicar o teste, né? A quantidade que ela vai colocar do leite, etc. Mas ela pode até trazer de casa. E existe o duplo cego, que é aquele que só o aplicador do teste é que sabe o alimento que tem o alérgeno e a gente oferece 2 alimentos iguais, um com o alérgeno, o outro sem o alérgeno. Esse tipo de teste é mais comum em em crianças maiorzinhas, adultos, porque esses podem ser sugestionados quando estão comendo um alimento que eles sabem que tem o alérgeno, né? Às vezes passa mal porque, né, já sabe que tem, né? Então, a gente costuma usar esse duplo cego mais nesses casos. Quando é criança, bebezinho, né, normalmente a gente faz o aberto mesmo, TPO aberto. E aí a gente, então, tem as quantidades, né, como eu estava dizendo para vocês, que a gente deve oferecer, né?
Deixa eu até aproveitar e falar uma outra coisa. Por conta desses testes de provocação oral, existe um outro erro muito comum, que eu também já vi mamães publicando na internet, em grupos, que se oferecer o alimento cozido, a criança não vai fazer reação, porque meu filho come quando é bolo, quando é um alimento que eu cozinhei, que tinha um pouco de leite ou um pouco de queijo, meu filho não faz reação. Então, quando é cozido, que é o baked, né, que a gente fala, a criança não faz reação. De fato, é mais difícil da criança fazer reação a um alimento cozido, ou melhor dizendo, é mais fácil a criança desenvolver a tolerância ao alimento cozido. Mas isso, gente, é uma porcentagem de criança. A gente ainda tem uma porcentagem bem grande de crianças que ainda vai reagir mesmo que o alimento seja cozido. Então é muito perigoso esse tipo de informação nesses grupos que não são mediados por um profissional, tá? Então eu já falei para vocês que eu acho super importante esses grupos de apoio. Inclusive a gente tem um grupo fechado só para as mamães que fazem parte do programa Chega de Alergia dentro do programa. Mas eu acho muito perigoso quando não há mediação de um profissional, como acontece, por exemplo, no nosso grupo, né? Eu mesma ou alguém da minha equipe, a gente responde as perguntas, a gente coloca lá se tá certo mesmo, se é aquilo mesmo, né, aquela dica que uma mamãe colocou ali, porque eu sei que isso ajuda muito. Muitas vezes os médicos, né, os profissionais que estão acompanhando não estão disponíveis, mas ao mesmo tempo é perigoso esse tipo de informação. E muita dessa informação vem justamente por conta do teste de provocação oral, que quando a gente vai medir o desenvolvimento de tolerância, a gente começa normalmente com os alimentos cozidos, porque eles são mais difíceis, né, ou melhor, eles são mais fáceis da criança desenvolver tolerância. Ela primeiro desenvolve tolerância aos cozidos para depois desenvolver, né, se ela for desenvolver a tolerância ao alimento cru, ao alimento in natura. Mas como eu disse, não é regra. Então, tem uma porcentagem grande, olha, a gente tem uma porcentagem de 33% de crianças que não aceitam, ou seja, ainda reagem mesmo ao alimento cozido. Tá? Então tomem bastante cuidado com esse tipo de orientação. Dentro de um TPO assistido por um profissional, aí sim a gente vai poder oferecer esses alimentos, a gente vai ter que oferecer esses alimentos para verificar se a criança desenvolveu tolerância, tá? E isso é necessário porque se não se faz esse teste durante o período de tratamento, depois que a criança já faz 6 meses, né, que começou o tratamento, tá estabilizadinho, bonitinho, a gente nunca sabe se a criança desenvolveu tolerância ou não. Às vezes acontece um acidente, né, um acidente de percurso, a mamãe não viu, escapou, a criança comeu um negócio com leite e não teve reação. Oba, graças a Deus. Aí a gente já imagina que a criança está desenvolvendo tolerância, mas foi meio que um acidente, né? A gente ainda não tem a segurança para saber se essa criança desenvolveu mesmo tolerância, a que ela desenvolveu tolerância? Só o leite cozido? O leite in natura também? Qual a quantidade de leite que eu posso oferecer para essa criança? Então, tudo isso precisa ser medido através de um TPO assistido, tá bom? Então, a gente tem como regra, né? Eu vou falar para vocês aqui algumas regras que a gente tem no TPO, mas só para vocês saberem, assim, a título de curiosidade, porque como eu falei para vocês, não é para ninguém fazer esse teste em casa, hein, gente? Pelo amor de Deus. A não ser que seja orientado pelo profissional, né? Dependendo do tipo da alergia da criança, o tipo de reação que ela tem, é possível sim fazer em casa. Mas aí é o profissional que está acompanhando, seja nutricionista, alergista, quem estiver acompanhando, que vai falar, ó, você pode fazer em casa e vai te passar as receitas do que é para você fazer, da quantidade que é para você colocar, de quanto em quanto tempo que é para você oferecer. Não é simplesmente, faz lá na sua casa, dá um leite aí para ver se a criança está reagindo. Não é assim que funciona, tá? Então, a gente tem aí as quantidades de proteína. A gente faz... A gente começa com uma pouca quantidade de meia grama da proteína que está causando alergia, depois a gente vai aumentando progressivamente. E tem também diferença de tempo entre o tipo de alergia. Se é uma alergia que a IgE é mediada, como ela tem uma resposta de sintoma mais rápido, ela também vai ter uma resposta de cura dos sintomas mais rápido. Então, a gente já pode fazer... quando há uma dieta de exclusão de 15 dias. No caso da não mediada, a gente tem que esperar de 2 a 4 semanas totalmente sem o alimento que causa alergia, para daí fazer o TPO para comprovar, tá? E aí eu falei então para vocês que a cada 6 meses a gente vai fazer o TPO para verificar se a criança desenvolveu tolerância, e aí vamos supor que a gente faça, né? Faz 6 meses, fiz o TPO,
não deu resultado, a criança continua tendo sintoma. Ah, então meu filho nunca vai ser curado? Não, não é isso. Quer dizer que nós vamos ter que dar mais um tempinho pro organismo. Dali 6 meses, faz outra vez, tá? E não deu ainda o resultado que você queria? Dali 6 meses, faz outra vez e assim por diante, até atingir a cura, se ela for possível, né? Ou se ela for atingir essa cura. Apesar da porcentagem ser muito grande de cura, especialmente em APLV, 90% das crianças desenvolvem a cura, tem que se fazer o tratamento para atingir essa cura e existe uma porcentagem, embora pequena, que não atinge. Então, a gente tem que levar em conta que às vezes vai acontecer isso, tá bom?